Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. Eu vou ler. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Quando foi questionado pelos discípulos de João a respeito de por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam, Jesus explicou que, enquanto o noivo está perto de nós, no caso, ele é o noivo, não haveria motivo para estar de luto, porque o jejum ele é feito justamente quando há tristeza, quando há um clamor, quando há uma busca intensa pela presença de Deus. E Jesus está falando: eu estou aqui, porque eles jejuariam. Mas vai chegar um tempo em que o noivo lhes será tirado, como de fato aconteceu. E então jejuarão. E aí o que é interessante notar, como Jesus explica que a raiz daquela dúvida e talvez daquele conflito que levaram os discípulos de João e os fariseus, em muitos momentos, a fazer esse questionamento a Jesus, a raiz desse conflito não estava necessariamente ligado com a prática do jejum, em jejuar ou comer. Mas havia algo mais profundo que precisava ser tratado, e é o que Jesus faz quando ele usa esse paralelo nos versículos seguintes entre o jejum, a roupa velha e a vasilha velha. O problema ali dos discípulos de João e dos fariseus é que a sua religiosidade havia enrijecido, endurecido os seus corações, de tal forma que eles foram incapazes de reconhecer o Deus para quem eles diziam estar jejuando. Na verdade, se Jesus era o vinho novo, era a vida nova, a vida abundante, a salvação. Jesus está alertando aqui os discípulos de João e os fariseus, e talvez a nós, nesta manhã, que o nosso apego à religiosidade, aqui nesse caso, pode nos impedir de receber e desfrutar desse vinho novo. Dele mesmo, que é a vida, o caminho, a verdade e a salvação. Os fariseus haviam substituído a pessoa de Deus pelas práticas religiosas que eles ofereciam a Deus. Então, as suas práticas é que se tornaram o seu próprio Deus. Nós, como seres humanos, que somos falhos, incompletos, carentes, é natural que nós estejamos sempre buscando algo ou alguém em quem possamos depositar a nossa confiança e buscar a satisfação dessa nossa incompletude, dessa nossa carência, dessa nossa vulnerabilidade. Então, estamos sempre correndo, ansiosos, procurando um lugar ou alguém em quem possamos nos firmar e em quem possamos encontrar segurança. O problema é quando esses algo ou alguém se tornam o nosso Deus e substituem o senhorio de Cristo em nossas vidas. Esse algo ou alguém, esses panos, essas roupas velhas e essas vasilhas velhas,
podem ser o que quer que seja. Pode ser o dinheiro. No caso aqui da passagem que vemos hoje, era a sua religiosidade, que está intrinsecamente ligada com a autojustificação. Pode ser algum aspecto da personalidade, um vício, um grande sonho ou plano, o dinheiro, ou algum relacionamento que não agrada a Deus. Platão, de acordo com o seu mito da caverna, equipararia a vasilha velha àquela caverna onde aqueles prisioneiros estavam acorrentados. E de costas para a entrada, os prisioneiros viveram a sua vida contemplando as sombras na parede daquela caverna e acreditando piamente que aquilo era o que a vida tinha para oferecer. Até que um dos prisioneiros consegue escapar. E quando ele sai da caverna e ele tem o contato com a luz, com a natureza e com a vida, ele volta para alertar os seus companheiros. Isso aqui que a gente viveu não é a vida. Isso não é o vinho novo. Tem um vinho novo, tem uma vida verdadeira aqui fora. Vamos! Mas aqueles prisioneiros já estavam há tanto tempo enraizados naquela caverna, apegados àquela vasilha velha, que eles se sentiram ofendidos com a possibilidade de aquilo a que eles haviam se apegado e tinham tornado o seu Deus, não fosse a resposta para a vida e para a salvação. Eu não sei quantos dos irmãos leram aquele clássico, Quem Mexeu no Meu Queijo? O autor ali talvez compararia as vasilhas velhas ao duende Ham, que anos após anos encontrava o seu delicioso queijo num determinado posto daquele labirinto onde ele vivia, junto com outro duende e mais 2 ratinhos. E quando ele vê que aquele queijo está envelhecendo naquele posto C, ele entra em pânico. E ele é desafiado a então sair daquele posto, esquecer o queijo velho e compreender e acreditar que há um queijo novo, num lugar diferente daquele aonde ele está enraizado. E ele não consegue sair dali. Ele é petrificado pelo medo e principalmente pela confiança que ele já havia depositado naquele posto C. E ele é incapaz de reconhecer que aquele queijo está envelhecendo, está apodrecendo. E ainda assim, ele o deseja. Ele não entende que há um queijo novo, mas que para isso ele precisa abandonar, jogar fora o queijo velho. A grande crise que nós enfrentamos, talvez o motivo também da frustração que muitos de nós temos como cristãos, é porque nós desejamos o vinho novo, nós ouvimos falar a respeito dele, nós lemos a respeito dele, nós compartilhamos também sobre ele. Mas nós não queremos abrir mão dessas vasilhas velhas, de tudo isso que se tornou a nossa segurança, o nosso Deus, o motivo e a razão que nos faz acordar cedo na segunda e trabalhar tanto e batalhar tanto. Só que o que Jesus está nos dizendo é que esse vinho novo não pode ser colocado numa vasilha velha. É incompatível. Porque se isso acontecer, a vasilha vai se romper e o vinho também vai ser perdido. É que essas vasilhas, onde os vinhos eram guardados, eram feitas de couro. Então, essa vasilha velha é um couro que já fora novo, que em algum momento recebeu vinho, e o vinho dentro dele foi fermentando, e essa vasilha foi tomando, então, a forma de acordo com o movimento do vinho dentro de si. Mas à medida que o tempo passa, à medida que esse vinho vai sendo consumido, essa vasilha de couro vai ficando velha. E ela não é mais moldável. Ela nem tem mais resistência suficiente para, de repente, receber um novo vinho, que vai chegar cheio de vida, cheio de força, para se movimentar e fermentar e se tornar um vinho num sabor ideal. Por isso, a necessidade de vasilhas de couro novas.
que possam receber, que estejam resistentes o suficientes, que não tenham um passado ali de já ter sido receptora de vinho, mas que está nova, que é totalmente para ele. E então ir sendo moldada conforme o vinho vai fermentando e se formando. Mas porque nós queremos esse vinho novo e não queremos nos livrar dessa vasilha velha, o que acontece é que nós acabamos nos tornando como esses fariseus. Nós acabamos sendo obrigados a dosar a medida do vinho novo, de forma que essa vasilha velha não se rompa. Então a gente vai controlando o quanto Jesus vai ser Senhor em minha vida, se Jesus é o vinho novo. Aqui até esse ponto ainda dá para conviver, né? Um pouquinho de vinho novo com a vasilha velha. Porque o que me importa é manter, é resguardar essa vasilha velha, o que quer que ela possa representar em nossas vidas. Os deuses que temos colocado, em quem temos depositado a nossa confiança, para quem temos vivido e quem temos servido na prática no nosso dia a dia. E Jesus está dizendo, não dá. São incompatíveis. O vinho novo e a vasilha velha. Então, talvez a pergunta que nos vem à mente nesse momento é, mas vale a pena eu jogar fora essa vasilha velha? Eu abrir mão, então, eu renunciar a esses deuses? Não valeria a pena somente pela troca de vasilhas, mas vale a pena por causa do vinho novo. O problema é que enquanto estamos apegados a essas vasilhas velhas, fatalmente vamos nos tornando insensíveis à falta do vinho novo. Quer dizer, nós precisamos do vinho novo, nós precisamos de vida, nós ansiamos desfrutar de um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Nós queremos ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Não queremos mais viver um cristianismo de ouvir falar, mas queremos, como o apóstolo João, confessar que o que nós vimos, o que as nossas mãos apalparam, que isso podemos confessar. Sim, nós queremos desfrutar dessa vida abundante, só que nós estamos tão apegados às nossas vasilhas velhas, estamos tão acomodados nas nossas cavernas, estamos tão acostumados com o sabor do queijo velho, que nós, em algum momento da nossa caminhada de fé, simplesmente perdemos a sensibilidade de que não estamos experimentando, provando e desfrutando do vinho novo. E aí, eu gostaria de mostrar para os irmãos o diálogo aí, que é aquele livro O Poder do Hábito, que é um livro que fala de marketing, nos fala. Eles haviam criado um spray que neutraliza maus cheiros. A tecnologia era super avançada, inclusive a NASA vai adotar essa tecnologia mais para frente. Então, a equipe de marketing se reúne com esse produto nas mãos e eles vão pensar na estratégia para vender esse produto. E aí eles lançam o produto, mas é um fiasco. E o produto não sai das prateleiras meses após meses. Então, o autor conta nesse capítulo do livro que quando o executivo de marketing, ele volta a se reunir com a sua equipe e ele chama agora cientistas, psicólogos, cientistas, para ver por que um produto tão certeiro, imagina, um spray que elimina maus odores, quem não quer eliminar os maus odores da sua vida? Por que esse produto tão promissor não está vendendo? E numa dessas investigações, eles vão visitar a casa de uma mulher que cria 9 gatos. Então, ele conta que quando eles chegaram na casa, o cheiro de gato era tão forte, imagina, criar 9 gatos dentro de uma casa, que um dos cientistas engasgou por causa do cheiro. E eu queria mostrar para vocês, então, o diálogo que aparece aí no livro. O que você faz a respeito do cheiro dos gatos? Um cientista perguntou à mulher. Geralmente, não é problema, ela disse.
Com que frequência você sente um cheiro? Tipo, uma vez por mês. A mulher respondeu. Os pesquisadores se entreolharam. Você está sentindo o cheiro agora? Um cientista perguntou. Não, ela disse. E ela se considerava uma mulher obcecada por limpeza. Então, a conclusão a que esse grupo de executivos de marketing, cientistas chegaram e que os fizeram mudar a estratégia do marketing, foi que quando a pessoa está há muito tempo imersa naquele mau cheiro, ela perde a sensibilidade. Então, se o produto é vendido com a promessa de que vai eliminar os maus cheiros, a pessoa não vai comprar o produto, porque que mau cheiro? Não tem. Então, eles mudaram a estratégia do marketing deles. E eu penso, e eu acho que isso ilustra muito bem a nossa situação em relação ao pecado, a nossa situação em relação a essas tantas vasilhas velhas, a nossa situação em relação a todos esses deuses que nós abraçamos, que são efêmeros e que nós não vamos levar para a eternidade, se é que nós vamos para a eternidade. Porque esses deuses que são efêmeros não podem jamais nos salvar. E o prazer e a segurança suposta que eles podem nos dar são temporárias, assim como esse mundo onde nós estamos vivendo. Então, eu vou repetir uma proposição que eu já fiz aqui. Enquanto estivermos apegados às vasilhas velhas, a falta de vinho novo não nos incomodará. Em outras palavras, enquanto estamos confiando e adorando tantos outros deuses, é assustadora e tragicamente possível que estejamos conformados com um cristianismo medíocre, porque nós vamos dosando o vinho novo, para que a vasilha velha não se arrebente. Para não ter que me livrar dessa vasilha velha, eu vou dosando o vinho novo. Eu vou vivendo ali, do limite da mediocridade. O que é esse vinho novo? É a vida abundante, governada pelo Espírito Santo. É uma vida concentrada na eternidade, que por isso não fica abalada, ansiosa, desesperada com as situações cotidianas que nós vivemos aqui, que sim, muitas vezes são muito difíceis de suportar, mas não são o fim. O vinho novo é uma vida dedicada a agradar um Senhor que não nos obriga a servi-lo, mas cujo amor é tão perfeito e constrangedor que faz de uma vida submissa a Ele a melhor opção que um ser humano pode ter. O vinho novo é esse espírito vivo e real de Deus, em quem nós temos cura, perdão, que nos dá fé e nos guia nessa caminhada entusiasmática e excitante de dar um passo de cada vez, confiando somente nele. E ter a segurança de que o que Ele tem planejado para mim sempre é o melhor. Ser cheio desse vinho novo é ser diariamente surpreendido pela revelação de um amor doador que me arrebata e me liberta do meu próprio ego, dessa minha tendência natural de me preservar e de acumular e de juntar somente para mim mesmo. Todas essas promessas nós conhecemos. E talvez muitos de nós já ensinamos sobre isso. Mas justamente o conhecimento de todas essas promessas é que talvez nos faça cristãos frustrados por ter de reconhecer que não estamos vendo esse vinho novo no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. E Jesus está dizendo, talvez esteja na hora de jogar, de se livrar das vasilhas velhas. Porque eu quero te encher desse vinho novo. Eu quero que você experimente essa vida abundante. Eu quero que você viva liberto das circunstâncias e dos problemas dessa terra, por saber que a sua vida aqui é um prelúdio de uma vida que será eterna ao meu lado. Mas esse vinho novo não pode ser derramado em vasilhas velhas. Então nós precisamos urgentemente nos livrar dessas vasilhas velhas.
Vamos ler novamente o versículo 17 do capítulo 9 que nós lemos hoje? Pode projetar para a gente, por favor, a primeira parte. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. E aí Jesus continua na segunda parte desse mesmo versículo 17. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. E aqui eu gostaria de dar, então, um exemplo que eu acho que vai ajudar a nos compreender de forma um pouco mais prática tudo isso que nós estamos pensando aqui através dessa passagem. Deus está desafiando a sua igreja em todo o mundo e essa geração, e quando eu falo igreja e geração, é o conceito universal, né? Dentro do qual nós, Igreja ANAP, também estamos inseridos. Mas em todo o mundo você pode ver que por causa de toda a tecnologia, a globalização e de todos os recursos e facilidades que estão disponíveis à humanidade hoje, isso tem tido consequências positivas e também desastrosas nas igrejas. E o que nós temos visto é que têm sido criados muitos cristãos de fachada. Cristãos que não associam o discipulado com a cruz, com o negar a si, com o doar-se e sacrificar-se. Então, o que nós vemos é que há uma multidão de seguidores de Jesus, de espectadores. Mas muito difícil e muito raro encontrar discípulos. E Jesus diz que quem quer ser seu discípulo precisa carregar a cruz. Não é que Jesus se agrada ou se deleita no nosso sofrimento. Em nenhum momento o objetivo final de Deus era a cruz. Muito pelo contrário. O que Deus quer nos dar é a vida nova. O objetivo da cruz era a ressurreição. Mas é preciso passar pela cruz, porque não é possível que haja vinho novo dentro de vasilhas velhas. Então, essas vasilhas, esses deuses, o dinheiro, o status, a personalidade, os vícios, os planos, tudo aquilo que eu tenho adorado e tenho estabelecido como Deus em minha vida, precisa ser colocado no pé da cruz. Somente assim é que podemos desfrutar dessa vida abundante, desse vinho novo. E dentro desse chamado que Deus tem feito às igrejas em todo o mundo, para que nós possamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, Deus tem trazido uma estratégia sobre a qual eu já tenho compartilhado aqui. O de empreender, o de exercer a minha profissão, o de tocar os meus negócios em prol do reino. Em outras palavras, de usar o capitalismo, que é o sistema onde nós estamos vivendo, não para benefício próprio, mas para o reino, abençoando vidas. E compartilhando isso com alguns jovens e alguns casais, nós temos tomado a decisão, e o passo que nós vamos dar agora, é abrir uma pequena empresa, que seria Business as Mission, Kingdom Business, negócios do reino, para servir de apoio no processo de restauração, principalmente de pessoas marginalizadas, aqui no país onde a gente vive. Então, essas pessoas são tiradas da rua, são tiradas da exploração, são tiradas da violência doméstica, são tiradas das garras de Satanás, elas conhecem o Evangelho, entram no processo de restauração, e o escopo de tudo isso é a reinserção dessas pessoas na sociedade através do mercado de trabalho e a restauração de sua dignidade, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu gostaria que toda a igreja nós pudéssemos orar e buscar juntos que Deus nos dê criatividade, para que nas áreas em que cada um de nós está, com os dons que cada um de nós recebeu, nós também possamos avançar aí, no mundo adentro, para que muitas e muitas vidas possam ser resgatadas e abençoadas. Usar tudo aquilo que Deus nos deu. Se de fato cremos que Ele nos deu, nós vamos saber que somos apenas mordomos, que não somos detentores de nada. Então, dar e dividir fica muito mais fácil e coerente. Então, nós vamos abrir essa pequena empresa de serviços para o ramo de confecções.
E, inclusive, eu quero aproveitar aqui para fazer o convite para todos aqueles que tiverem interesse, que trabalham nessa área e que querem se envolver nesse projeto que nasceu no coração de Deus. Então, o que nós temos visto é que, quando nós compartilhamos essa visão, essa estratégia, todo mundo aplaude, porque faz muito sentido. Nossa, é isso mesmo. É assim que a minha fé e a minha vida prática podem encontrar a coesão, a coerência. Mas aí quando a gente chama, então vamos lá, aí a gente tem visto que muitos dão um passo para trás. Então a gente tem percebido que a grande dificuldade de nos engajarmos nessa vida de se desapegar das vasilhas velhas para receber o novo, são justamente esses deuses que têm substituído o lugar de Cristo em nossas vidas. Por exemplo, essa oficina de serviços para o ramo de confecção, ela vai receber peças e vai prestar um serviço e devolver. Só que todas as pessoas e empresas que estiverem envolvidas precisam ter a consciência de que o valor que vai ser pago por cada peça, ele tem de ser maior do que o que se costuma pagar hoje no mercado. Em muitos casos. Porque é preciso pagar um salário justo, para que aquele que é o meu próximo, e o meu próximo é justamente aquele que tem necessidade, possa ter uma vida digna, tanto quanto a minha. Mas pagar um preço maior pelo serviço implica em quê? Em eu ter um lucro menor. E conforme isso vai se desenrolando, pode ser que eu precise reajustar o meu estilo de vida, para que mais pessoas possam ser abençoadas através daquilo que Deus me confiou. E sabe, então como é, linda, que a gente se torna uma vasilha nova? Qual é a fórmula? Existe um perigo aí. Porque nenhuma estratégia, nenhuma regra, nenhuma lei, nenhum plano ou sonho vai ser eternamente novo. Porque tudo que um dia é novo vai envelhecer. Por isso, eu gostaria de concluir a palavra de hoje desafiando os irmãos ao seguinte, que talvez o chamado de Deus para nós nesta manhã não seja somente para sermos um vaso novo. Sim, nesse momento sim, nos livrar do que é velho, renunciar aos deuses que têm ocupado o lugar de Cristo, nos tornarmos um vaso novo, mas mais do que isso, o chamado de Deus é para sermos como um verdadeiro barro nas mãos do oleiro. Sempre disponíveis para ser moldado, corrigido, orientado. Porque em algum momento ali eu vou me apegar àquilo que Deus mesmo me deu. Esse foi a grande sutileza e o perigo da armadilha em que os fariseus caíram. A lei, Deus é quem havia dado. O propósito da lei era a salvação do povo. Mas no meio da caminhada, aquilo que era novo se tornou a vasilha velha. Por isso que a nossa preocupação sempre tem de ser manter dinâmico e ativo o nosso relacionamento com Deus. Estar sempre à sua disposição. Ser como um barro em suas mãos. Moldável, na forma que for necessária e quando for necessário. E pronto e apropriado para receber do seu vinho novo. Essa vida nova, essa alegria na sua presença. O encontrar a sua identidade, não nas coisas que você pode obter, não nas realizações que você pode ter, mas nele. Tudo isso que nós conhecemos e que Deus nos promete em sua palavra, são verdade. E nós podemos viver isso a partir de já. É o vinho novo que Ele nos prometeu, é o Espírito que Ele já nos enviou. Mas para isso precisamos urgentemente nos livrar das vasilhas velhas e nos tornarmos como barro em suas mãos, moldáveis conforme o seu desejo. Amém? Vamos orar? Capítulo 18, versículos 3 e 4 de Jeremias, ele diz assim: Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda.
Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Vamos ter um minuto de oração aí para responder a Deus? O que tem sido uma verdadeira vasilha velha na sua vida? E que hoje Deus chama para jogar fora. O que tem sido o Deus de nossas vidas, em quem temos depositado nossa confiança, atrás de quem temos corrido. Vamos confessar a Ele o quanto nós desejamos o vinho novo, essa vida abundante, uma vida cheia do Espírito, essa paz que excede todo entendimento. Vamos ter esse minuto de oração.